E aí, pessoal, como vocês podem ver, eu estou aqui no canal do Orientação Marxista. Vocês podem ver também o título, Alexandre Porto refuta mais-valia. É um react do Orientação Marxista. Tem hashtag Alexandre Porto, hashtag ANCAPes, Marx. Não vou falar exatamente desse react em si, do Orientação Marxista, mas já que tem aqui Alexandre Porto, eu vou citar rapidamente um tweet dele que me chamou a atenção. Ele escreveu o seguinte: eu não quero converter mais pessoas ao libertarianismo. Eu prefiro aumentar o nível de raciocínio daqueles que já são. Eu acho que isso é muito inusitado, porque o Porto, ele, há poucos dias mesmo, me bloqueou no canal dele de forma covarde. Ele se propõe a aumentar o nível de um debate interno entre libertários, mas infelizmente ele age de uma forma muito ruim, ao meu ver. E não só aconteceu comigo isso, o próprio Foer mesmo, ele foi banido lá no canal do Alexandre Porto por bobagem, e não só o Foer, como qualquer outra pessoa que citasse o nome do Foer. Então o Porto teve aqui uma notificação, nem sei de quem é. Aqui, eu falei de Foer, que apareceu aqui a notificação do Foer. Mas isso aqui é outro tema do vídeo do Foer. Mas enfim, o Alexandre Porto não é mais indicado a falar como marxista, ainda mais uma pessoa que pensa tão diferente assim dele, né? Ele não é muito aberto ao diálogo, assim, ele não é. Mas, enfim, modéstia à parte, eu acho que eu vou manter um diálogo melhor, né? E aqui eu até tinha comentado, eu falei, eu mais que remoí um react do Orientação Marxista lá, o Rafael 10 Radicais. Não fiz o comentário exatamente sobre o vídeo do Alexandre Porto, né, o react ao Alexandre Porto. E eu citei aqui o Mises e tal. E o Orientação Marxista disse que nunca se propôs a falar dos austríacos em si, ele só citou uma vez o cálculo econômico do Mises e tal, só foi isso. E ele achou estranho ter falado disso, né? Então aqui eu vou mostrar o contexto disso, lá do vídeo dele, que ele fez, o react que ele fez ao Ideias Radicais, e o porquê de eu ter citado isso aqui, né? Eu citei uma citação do Mises, uma citação do Mises aqui do livro dele, Socialismo, o que o Mises falou: em nenhum lugar, em nenhuma época, a propriedade de terras em larga escala, os latifúndios, foi estabelecida por meio dos mecanismos das forças econômicas de mercado. O Mises diz aqui que pela violência, mantidos pela violência, os latifúndios, eles são mantidos assim, né? Enfim, o Mises aqui frisa isso, né? Acho que é uma coisa que vai contra a concepção do Orientação Marxista. O que ele deu a entender no vídeo ao Rafael 10 Radicais, um vídeo de 25 de abril, olha o que o Gustavo do Orientação Marxista disse. Esse é o mote central de todas as críticas toscas, okay, a Marx. Eles não analisam a forma de sociedade. Eles fazem uma analogia com a situação individual de um pequeno estabelecimento. Como se o capitalismo tivesse sido fundado historicamente assim, né? Algumas pessoazinhas que começaram a economizar e tal, criaram as suas empresinhas, começaram a empregar as outras pessoas. Então, basicamente, essa ideia que o Gustavo dá, né? E dá a entender que o Mises, né, por exemplo, na camisa do Rafael, o Mises, os austríacos como um todo, eles dão a entender que o mundo surgiu assim, capitalista, né? Surgiu com a pessoa trabalhando honestamente e acumulando seu capital, né? O mundo do pirulito, algo assim do tipo, né? Uma fantasia. E não é isso, né? Não só nesse trecho, mas acho que nesse trecho há uma síntese interessante. Em outros momentos também, o Gustavo dá a entender nesse vídeo que os ANCAPes têm essa visão, né, romântica, digamos assim. Foi o capitalista lá juntando, trabalhando, tal, juntando, e aí montou o seu negócio, a empresinha. Não é isso. Como eu mostrei para vocês já naquele comentário meu, né? A citação do livro do Mises, Socialismo. O Gustavo foi bem gentil aqui, tá, pessoal? Que falou, eu achei bem interessante isso aqui, de forma bem cordial. E eu acho que a citação aqui do Mises já vai contra, só a citação do Mises já vai contra a ideia que ele quis passar dos ANCAPes, né? Dá a entender isso. Não é só uma coisa do Gustavo em si, mas eu também não vou atribuir o que outras pessoas dizem ao Gustavo em si, né? Mas há um mito em torno de anarcocapitalistas, um mito assim,
anarcapitalistas são feudalistas, neofeudalistas. Anarcapitalistas defendem monopólios de terras, grandes extensões territoriais aí, latifúndios. Não é bem assim, né? Na verdade, é um grande espantalho isso. Eu citei lá no comentário ao Orientação Marxista, eu também dei aqui a sugestão para ler o capítulo Monopólio de Terras, Passado e Presente, do livro Ética da Liberdade. É o mesmo livro aqui que está aqui no PDF. Não vou mostrar o capítulo lá em si porque é grande, mas além dessa sugestão, eu vou aqui mostrar o que o Hofbauer falou da teoria da mais-valia. E ele falou que é um grande motor aí para mudanças sociais, né? Eles chamam de falácia, assim, que é falaciosa a mais-valia, a teoria da mais-valia. Mas aqui, ó, ele dá, na página 113, ele dá aqui muitas argumentações, ele dá exemplos de argumentações que são equivocadas contra marxistas, que uma boa parte da direita pratica até hoje certas falácias assim, né? E ele fala, né, que, vou subir aqui de novo, mais-valia, que ele fala que, considerando esta hipótese válida, né, que é o que a mais-valia, né, o roubo, que os capitalistas têm roubado a propriedade legítima dos trabalhadores, portanto, os títulos de propriedade existentes sobre o capital acumulado são justos, né? Considerando esta hipótese válida, o restante do ímpeto, tanto do comunismo quanto do anarcossindicalismo, sindicalismo, tem uma sequência lógica. Então, o Hofbauer até reconhece se realmente há esse roubo, essas apropriações indevidas. A expropriação, o uso da violência é até legítimo, há uma lógica aí, né? Não sendo aqui aquela filósofa do PT, né, que é uma lógica no assalto, mas tem um sentido sim, de você estar num contexto muito injusto e aí você vai, na verdade, fazer a justiça, né, de fato. Algo foi apropriado de forma ilegítima, então os seus donos vão pegar de volta o que é deles de fato. E aqui o Hofbauer dá aqui exemplos, né, de falácias e tal. No final ele fala que páginas depois ele fala que a única refutação autêntica à causa marxista em defesa da revolução é que a propriedade capitalista é justa e não injusta, e que, portanto, sua confiscação pelos trabalhadores ou quem quer que seja seria por si mesma injusta e criminosa. Eu acho que é importante frisar isso aqui, pessoal, que o Hofbauer diz aqui, ó, mas isso significa que temos que entrar na questão da justiça dos títulos de propriedade. E, além disso, significa que não podemos simplesmente nos render à comodidade de tentar refutar reivindicações revolucionárias colocando arbitrariamente o manto da justiça sobre todo e qualquer título de propriedade existente. Tal atitude dificilmente convencerá as pessoas que acreditam que elas e outras estão sendo severamente oprimidas e permanentemente agredidas. Mas isso também significa que temos que estar preparados para encontrar no mundo casos em que a expropriação violenta de títulos de propriedade existentes será moralmente justificada pela razão de estes títulos serem injustos e criminosos. Aqui depois o Hofbauer dá um exemplo de um hipotético rei, também recomendo bastante ler isso aqui. Lê entre a página 113 e até que a 115, ele fala de um rei dentro de uma revolução libertária. O rei, em sua última sacada, ele, entre aspas, privatiza todo o reino e dá 1/12 aos seus parentes, uma espécie de feudalismo, digamos assim, né? Tem muitas pessoas que criam esse espantalho entre a propriedade privada que os ANCAPs defendem e o feudalismo, né, como sendo a mesma coisa. E o Hofbauer aqui, de forma magistral, com esse exemplo, ilustra muito bem mesmo que os libertários não devem apoiar tal privatização, que o rei fez, isso que o rei fez é injusto. Até que fala aqui no final, aqui, ó, a resposta tem que ser dada ao rei. Desculpe-nos, mas só reconhecemos os títulos de propriedade privada que são justos, que emanam do direito natural de um indivíduo de possuir a si mesmo e a propriedade que ele tenha transformado, através de sua força, ou que tenha sido dada ou legada voluntariamente a ele por estes transformadores.
nós, resumindo, não reconhecemos o direito de qualquer um sobre qualquer pedaço de propriedade simplesmente por ele ou qualquer outro meramente dizer que é dele. Não pode haver nenhum direito natural, moral, derivável da reivindicação arbitrária de um homem de qualquer propriedade de que qualquer propriedade seja dele. Portanto, nós reivindicamos o direito de expropriar a propriedade, entre aspas, privada de você e de seus parentes. Enfim, o Mises aqui, de forma mais... O Mises não, o Hofbauer, seguindo de certo modo também a linha do Mises, né? Ele mostra que há apropriações ilegítimas, o uso de violência, e elas podem ser expropriadas, né? E no livro do Hans Hermann Hoppe, Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, ele faz uma crítica ferrenha ao feudalismo. Ele diz, em termos gerais, a ordem social do feudalismo era caracterizada por um senhor feudal que reivindicava a propriedade de uma parte do território, incluindo todos os bens e recursos naturais, e muito frequentemente também de todos os homens que lá estavam, sem ter originalmente se apropriado deles através do uso ou do trabalho, e sem ter uma obrigação contratual com aquelas pessoas. Pelo contrário, o território, ou melhor, as várias partes que o formavam e os bens que lá estavam, foram ativamente ocupados, utilizados e produzidos anteriormente por diversas pessoas, os proprietários naturais. As reivindicações de propriedade pelos senhores feudais eram, portanto, oriundas do nada. Por isso, a prática baseada naqueles supostos direitos de propriedade, do arrendamento da terra e de outros fatores de produção para os proprietários naturais em troca dos bens e serviços definidos unilateralmente pelo senhor feudal, tinha que ser imposta pela força bruta e pela violência armada contra a vontade daqueles proprietários naturais e com a ajuda de uma nobre casta de militares que eram recompensados por seus serviços pelo senhor feudal, ao poderem participar e compartilhar dos métodos e procedimentos de exploração. Para o homem comum que estava sujeito a essa ordem, a vida significava ser vítima da tirania, da exploração, estagnação econômica, pobreza, fome e desespero. Então aqui o Hans Hermann Hoppe faz uma crítica ferrenha ao feudalismo. O texto que eu li para vocês refuta, sem dúvida alguma, qualquer falácia que tentem atribuir a ANCAPs, que ANCAPs defendem feudalismo. Uma coisa completamente errada, como vocês podem ver. Mas enfim, pessoal, esse foi meu vídeo. Então, até a próxima.